Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, um jovem se aproxima de Jesus e vai perguntar a ele o que deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Veja que Jesus, quando vai ali dizer para ele praticar os mandamentos, Jesus vai elencando esses mandamentos que têm a ver com a relação com o próximo, a relação social. Mas Jesus está querendo chegar a um ponto essencial na vida desse jovem, porque ele fazia todas aquelas coisas externas que trazia para ele uma certa honra, uma certa glória humana, mas quando Jesus Cristo pede para que ele venda tudo aquilo que tem e dê aos pobres e depois o seguisse, ele vai gerar uma resistência para com aquilo que Jesus Cristo disse para ele fazer. Veja que esse homem, esse jovem, ele perguntou o que devo fazer, mas na verdade ele não teve a atitude de colocar em prática, de fazer aquilo que Jesus Cristo estava indicando. Aqui no Evangelho de hoje nós vemos algo muito importante para a nossa vida. Um caminho que Jesus Cristo nos propõe, esse caminho de seguimento, que é um caminho de desapego, um caminho de ir cada vez mais renunciando às coisas passageiras para abraçar as coisas eternas. Ir cada vez mais desapegando dos bens temporais para que possamos adquirir os bens celestes e que não passam, os bens eternos. Assim nós vemos que é o seguimento de Jesus Cristo, porque muito mais do que fazer alguma coisa, nós precisamos ser verdadeiros filhos de Deus, ser verdadeiros cidadãos do céu, ser verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele vai justamente chamar a atenção de cada um de nós através desse jovem, porque esse jovem é a figura da humanidade, de cada um de nós, que muitas vezes temos resistência para acolher o chamado de Deus para a nossa vida, que nós temos resistência de dar um passo decisivo na nossa vida para sermos verdadeiramente felizes. E esse passo é o passo de seguimento. Esse homem perguntou: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai pedir para ele vender tudo e dar aos pobres, porque a verdadeira alegria, a verdadeira experiência da vida eterna já acontece nessa terra. Porque uma vez que desapegados das coisas dessa terra, nós já possuiremos plenamente a vida eterna. Essa vida eterna que se dá na confiança e no abandono em Deus, onde o próprio Deus ele vai providenciando todas as coisas a cada um de nós. Mas veja que Jesus Cristo, quando nos indica esse caminho, ele está sim nos chamando a atenção sobre essa realidade de que não basta cumprir aqueles preceitos externos,
que tem a ver somente com a vida do próximo, se os preceitos relacionados a Deus e esses são cumpridos dentro da nossa consciência e no nosso coração, se esses primeiro não for, se nós não cumprirmos esses mandamentos primeiros, esse mandamento segundo para com Deus, de relação com Deus, de unidade com Deus, de correspondência a Deus, os outros mandamentos, eles podem até ser realizados, mas eles não serão capazes de nos santificar, eles não serão capazes de nos salvar e não nos levarão para a vida eterna. É por isso que Jesus Cristo ele vai chamar esse jovem para segui-lo, mas só há uma forma de segui-lo. A forma de seguir a Jesus Cristo é sim desapegando das coisas dessa terra. É vender tudo o que tem, dar o dinheiro aos pobres para ter um tesouro no céu. Vender tudo o que tem significa romper com a própria vontade, renunciar à própria vontade. O dinheiro aos pobres significa aquilo que nós temos de mais precioso para dar, que é o nosso tempo, a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa generosidade para dar aos pobres, para ganhar um tesouro no céu. Depois, no final do Evangelho, nós vamos ver que o evangelista relata que esse jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Veja que o desapego que esse homem não teve fez com que ele realmente não experimentasse aquilo que é a experiência da vida eterna, já nessa terra. E ele saiu cheio de tristeza. A tristeza é um sinal, um efeito da frustração. A tristeza é um efeito daquilo que é uma frustração para com algo que nós não conseguimos realizar, que nós concebemos que é estritamente importante para a nossa vida. Por isso que nós não podemos nos deixar levar pela tristeza, mas precisamos cada vez mais corresponder ao amor de Deus, à vontade de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, para que assim possamos realmente nos colocar a caminho, vender tudo, desapegar da nossa vontade e dos bens materiais, dar aos pobres, o dinheiro aos pobres, aquilo que é mais precioso que temos, dar aos pobres para ter um tesouro no céu. Aí sim nós teremos a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria se dá naquilo que é a renúncia total das coisas dessa terra, para termos a certeza verdadeira que possuímos já um tesouro no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.